eu sou o professor Juliano e nesse módulo de orientação de projetos nós vamos discutir alguns assuntos importantes para vocês sobre a lógica da redação científica. A ideia é falar um pouco de lógica e estrutura e também dicas para ajudar o seu trabalho. Muito da redação, existem manuais específicos para isso que vocês precisam consultar. Materiais escritos, materiais em PDF, por exemplo, que podemos disponibilizar. O importante é você pensar como você vai colocar isso em prática e esse é o grande objetivo dos vídeos desse módulo, ok? Importante lembrar o seguinte, vocês estão chegando ao final de um curso de capacitação, de uma pós-graduação. Mas veja, cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, por exemplo, todos eles têm um trabalho de conclusão, em que você vai redigir o fruto do seu trabalho, daquela contribuição que você faz à ciência de uma forma geral, uma contribuição à sua área de trabalho. O que é importante entender? Qualquer que seja o nível da titulação, todos têm esse trabalho. Isso é importante porque todos eles obedecem uma regra lógica de construção, independente do seu nível, ok? Isso porque nós estamos falando de ciência e ela segue alguns processos organizados de trabalho, ok? Então isso é importante para que você tenha clareza, estude e se aproprie da área científica que você está trabalhando. Isso vai permitir que você tenha uma melhor forma de buscar os seus artigos, uma melhor criticidade ao ler os artigos que você está absorvendo e também para que você tenha críticas sobre as informações. Porque muita divulgação científica hoje que está disponível, por exemplo, na rede, ela tem informações imprecisas. Você conhecendo o método científico, isso pode ajudar você. Agora, apesar do conhecimento científico seguir princípios gerais, é importante que você entenda que você vai colocar o seu estilo no texto. E nesse sentido, é importante saber que o seu artigo, o seu trabalho de conclusão, é uma conversa entre cientistas, uma conversa entre pessoas que estão estudando aquele assunto, aquela área. Por isso que é importante manter algumas questões importantes, como, por exemplo, a objetividade, a abrangência dos conceitos, a clareza no seu processo todo de escrita e uma argumentação sólida, bem estruturada, em que a pessoa sabe de onde você partiu, a dúvida que você tem, as formas que usou para tentar responder, os resultados e a conclusão, ou seja, o que o seu resultado diz do trabalho inteiro, ok? Agora, a gente sabe que vocês todos vão se debruçar sobre os seus trabalhos para começarem a escrever. Importante pensar, qual é a sua pergunta? A redação científica só tem sentido se houver, obviamente, o que comunicar. E para isso, então, vocês vão comunicar uma resposta, vão comunicar o resultado de um trabalho de um longo tempo de pesquisa. Então, vale a pena perguntar, o que a sua ideia acrescenta nas informações já publicadas? Quais são os resultados reais? Qual é o impacto que você pretende trazer? Ou melhor, qual é a contribuição que você quer deixar na sua área, na sua comunidade científica? Nesse caminho, a pergunta que a gente tem que fazer é, qual foi a sua questão norteadora? Ao construir o seu projeto de pesquisa, vocês partiram provavelmente de uma dúvida. Essa dúvida, ou seja, como responder essa questão é a sua questão norteadora, né? Assim, vocês elaboraram isso. Então, essa pergunta orientou todo o seu processo de pesquisa, o seu projeto. Isso é importante você ter clareza. Você já tem clareza disso? Às vezes, algumas pessoas começam a pesquisa sem ter certeza do que eles querem achar. E com isso, ficam confusos ao longo do caminho, porque não sabem exatamente para qual direção devem seguir. Ok? Agora, para ajudar nisso tudo, existe um princípio muito bom do ponto de vista da redação científica, que é o começo de tudo. Apesar da gente ter essa questão norteadora, em geral, vocês fizeram um projeto, não é? E o que acontece? Fazer um bom projeto ajuda vocês a evitarem ter que mudar a ideia no meio do caminho, ou mesmo vocês começam a estudar e acabam mudando o objetivo. Isso acontece quando você não tem clareza, porque o projeto que você estruturado não estava tão claro. Estava claro para que você pudesse caminhar. Vamos pensar o seguinte, quantos artigos você leu para construir o seu trabalho? E nisso eu quero dizer, quantos artigos para escrever o seu projeto? Quantos artigos você leu para amadurecer a sua questão norteadora? Digo isso porque a leitura permite com que você veja quais são as lacunas na sua área de conhecimento para que você proponha, de fato, um acréscimo ali. Tá? Então,
foca bem nisso, pensa o quanto você leu, não tenta ir para a prática sem ter um bom embasamento teórico, tá bom? Agora, pensando na escrita, nessa informação, é muito comum a gente começar a redação científica, ligar o computador, a tela branca e a gente não consegue escrever. Isso acontece muitas vezes porque a gente não sabe qual é a história que a gente quer contar. Por isso, eu quero dar 5 orientações, ou melhor, eu vou dar 5 perguntas básicas para você responder e ao responder isso, você vai começar a ter clareza para escrever no papel. A primeira é, por que você começou essa história? Ou seja, por que você começou a pesquisa? Qual era o seu objetivo? Sua questão norteadora. 2, onde você chegou? Com as suas pesquisas, quais foram os resultados? Qual foi a sua conclusão? Isso é importante saber. Qual é o acréscimo que você fez? O que você descobriu? O que você viu que é mais importante? 3, como você chegou lá? Qual foi o passo a passo, a metodologia? Você pode responder isso sem muita preocupação com a redação formal. Primeiro, para você ter a organização na sua cabeça, ok? 4 é, o que isso muda na ciência na sua área de trabalho? Ou seja, o que isso vai fazer... o que isso contribui para as pessoas que estiverem lendo o seu trabalho. E a 5ª pergunta é, por que essas conclusões são tão interessantes assim? Né? Quais são as possíveis aplicações futuras? Quem mais pode se beneficiar? Às vezes você pode fazer algo que possa ser aplicado em outras áreas também. Então, por que começou? Onde chegou? Como chegou? O que isso muda na sua área? E por que é tão interessante assim? Ok? Agora... é comum a gente ter a dificuldade de colocar no papel. Apesar de tudo isso, às vezes é difícil ainda começar a escrever. Nesse sentido, existem algumas sugestões que a gente pode dar a vocês para que, ao treinar, vocês tenham maior fluidez na hora de escrever. Vocês estudaram bastante, pesquisaram algumas informações. Agora é uma hora, antes de partir para a redação científica, começar a fazer apresentações orais. Procure redigir alguma forma lógica e apresentar tanto sozinho, mas também alguns colegas, porque essa argumentação faz você ver os furos na lógica, os furos na argumentação. Se você tentar explicar para você mesmo, você vai notar aquilo que você tem mais dificuldade. Com isso, você vai anotar e vai aprofundar isso. Fazer isso com colegas é muito importante, porque isso pode permitir que ele identifique elementos para você acrescentar no seu trabalho. A gente poderia sugerir que vocês fizessem essas comunicações orais algumas vezes. Tentem fazer pelo menos umas 10 vezes para você, para os seus colegas de trabalho ou pessoas que ainda não são exatamente da sua área, para que ele possa identificar formas novas de pensar. Só após isso, o ideal é que você deva escrever para evitar você ficar travando, bloqueado muito tempo, tá bom? Então isso é um elemento importante. Agora que você tem essas sugestões, tem essa ideia da informação, é importante que você treine um pouco essa apresentação para clarear na sua cabeça e você ter mais consciência de que você domine mais a sua área, perfeito? E aí começar a escrever, ok? Então a ideia agora é colocar em prática, tá? Então vamos ver como é que está a sua redação. Então façam essas apresentações e comecem a escrever para aprofundar o trabalho de vocês, ok? Então um grande abraço.